Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma pequena atualização profética no canal Tempo do Fim. A notícia aqui do The Vatican News, uma notícia do Vaticano. A Bartolomeu I, o prêmio Laudato Si. Vocês se lembram que a encíclica Laudato Si foi escrita pelo Papa Francisco, uma encíclica que protege o meio ambiente e a guarda do descanso dominical para a terra. Então, este patriarca Bartolomeu I recebeu o prêmio Laudato Si e diz aqui: toda ação contrária, toda ação contra o meio ambiente é um pecado grave. Irmãos e irmãs, então, quando a lei dominical for imposta, aqueles que não observarem o domingo, aqueles que não adorarem o domingo como um dia de descanso para a terra, será considerado um pecado grave. E quem é este patriarca Bartolomeu I? E diz aqui o patriarca ecumênico de Constantinopla. Então ele é um patriarca ecumênico, ele faz ecumenismo com outras religiões. Foi agraciado com o prêmio Laudato Si pela Ordem dos Frades Menores. E continua dizendo aqui, o prêmio entregue no último dia 29 de maio destaca a imponente liderança ecológica do patriarca Bartolomeu I. Então este patriarca Bartolomeu I é um grande líder na questão ecológica da encíclica Laudato Si, enfatizando especialmente a inspiração que ele representou para o Papa Francisco em duas iniciativas fundamentais, a encíclica Laudato Si e a instituição do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, celebrado todos os anos em 1º de setembro. Durante a cerimônia foi lembrado que o pontífice argentino citou explicitamente o patriarca verde. Veja que o Papa Francisco disse que ele era o patriarca verde em ambas as ocasiões. Em seu discurso, Bartolomeu I destacou o importante passo ecumênico, representado pela adoção por parte da Igreja Católica do Dia da Criação. Então, ele destacou que é um importante passo ecumênico, essa questão do meio ambiente. E diz mais, a crescente popularidade desta recorrência inspirou muitas igrejas de outras confissões. Vejam aqui, irmãos e irmãs. A crescente popularidade desta recorrência inspirou o quê? Muitas igrejas de outras confissões a incluí-la em seus calendários litúrgicos. Ou seja, incluir a encíclica Laudato Si sobre as mudanças climáticas nos seus calendários litúrgicos. Graças ao seu forte simbolismo e à sua antiga tradição na Igreja Ortodoxa. Este patriarca é um patriarca de grande influência. E diz aqui que isso se dá ao seu forte simbolismo e à sua antiga tradição na Igreja Ortodoxa. Bartolomeu desempenhou um papel fundamental no acompanhamento e incentivo deste processo ecumênico. Como foi lembrado durante o evento, com palavras fortes e incisivas, ele afirmou: vejam bem, se não houver uma verdadeira conversão do homem, a crise ecológica não poderá ser resolvida. Então, irmãos e irmãs, vocês podem ver que a agenda climática não parou, ao contrário, ela está em progressão. Vejam o que ele disse, com palavras fortes e incisivas. Ele afirmou que se não houver uma verdadeira conversão do homem, a crise ecológica não poderá ser resolvida. Toda ação humana que prejudica o meio ambiente deve ser considerada um pecado grave. Irmãos e irmãs, vocês estão vendo? Estão percebendo esta notícia do The Vatican News, notícia do Vaticano. E eles estão continuando a agenda climática que o Papa Francisco deixou. E diz mais, esta foi a forte mensagem lançada por Sua Santidade Bartolomeu I. Eles chamam ele de Sua Santidade. Vejam que diz mais, uma celebração histórica. A cerimônia que também premiou Leonardo Boff, a Repan, e o movimento Laudato Si realizou-se junto com 3 datas importantes. Vejam as datas.
o 800 aniversário do Cântico das Criaturas, o 10º aniversário da encíclica Laudato Si e os 1700 anos do aniversário do primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia. Os prêmios que entregamos hoje não são simples reconhecimentos, mas símbolos de um chamado universal à conversão ecológica. Então vejam o que eles estão dizendo aqui, irmãos e irmãs. Os prêmios que entregamos hoje não são simples reconhecimentos, mas símbolos de um chamado universal à conversão ecológica. Então, isto é um símbolo de um chamado universal, ou seja, para todos, para todas as crenças, para todos. Declarou Massimo Fuzzarelli, ministro-geral da Ordem Franciscana. Cada premiado representa uma dimensão única desse compromisso comum, acrescentou, convidando todos a reconhecer a criação como um dom de Deus e louvá-la junto com todas as criaturas. Então, irmãos e irmãs, o apelo deles é muito forte para a questão ecológica, a questão ambiental. Vamos ver o que diz mais. Uma conversão necessária. É uma grande honra receber este reconhecimento pelo trabalho em prol da ecologia integral, afirmou o patriarca, ressaltando que o prêmio não é só dele, mas de toda a Igreja de Constantinopla. Ele lembrou que já na década de 1980, o cristianismo ortodoxo denunciava a crise climática, uma crise que infelizmente se agravou nos últimos anos, ou seja, é a agenda deles. Referindo-se à famosa encíclica do patriarca Demétrio de 1989, ele declarou: somos testemunhas da violação da natureza, abusada não para satisfazer as necessidades humanas fundamentais, mas os desejos cada vez maiores da humanidade, alimentados pela filosofia dominante da sociedade de consumo. Ou seja, ele está dizendo aqui que nós somos testemunhas da violação da natureza, abusada não para satisfazer as necessidades humanas fundamentais, mas os desejos cada vez maiores da humanidade, alimentados pela filosofia dominante da sociedade de consumo. Eu vejo aqui, irmãos e irmãs, que nada mais, nada menos, ele está falando que a humanidade está alimentada pela filosofia dominante da sociedade de consumo, que é preciso um dia para ter um descanso para a Terra, para a criação. Desde a nossa eleição em 1991, com o objetivo de sensibilizar cristãos e não cristãos, vejam bem, sobre o problema ambiental ligado à justiça social. Então eles têm esse objetivo de sensibilizar cristãos e não cristãos sobre o problema ambiental ligado à justiça social. Temos enfatizado o caráter espiritual da crise ambiental e convidado a redescobrir uma visão eucarística da criação. Aí entra espiritismo e panteísmo. E continua dizendo, a igreja primitiva compreendeu bem a importância da relação do homem com a criação, disse Bartolomeu, mas ao longo da história o homem, e por vezes também as igrejas, ainda não compreenderam plenamente o vínculo intrínseco e permanente entre o Criador, a criação e as criaturas. Vocês podem ver que o apelo é muito forte. E vejam o que diz agora. De patrões a irmãos, a grande tarefa é passar de patrões e proprietários que exploram a natureza até a exaustão, a irmãos e irmãs que se tratam mutuamente como tal, afirmou o teólogo Leonardo Boff ao receber o prêmio. O cuidado é a carícia cristã para com todos os seres da natureza. Em nome da REPAM, o prêmio foi recebido por Dom Rafael Cobb Garcia, bispo do Vicariato Apostólico de Puyo, que, referindo-se ao ano jubilar, declarou, porque eles consideram 2025 como um ano jubileu, caminhamos como peregrinos da esperança rumo ao paraíso que Deus nos prometeu. Caminhamos como peregrinos da esperança rumo ao paraíso que Deus nos prometeu. Lorna Gold, diretora executiva do movimento Laudato Si, recebeu o prêmio em nome do seu movimento e afirmou, vejam bem,
O que ela diz? Estamos diante de uma reviravolta ecológica que se transformou em uma crise generalizada de consciência. Por isso, como pessoas de fé, devemos nos unir para transformar este momento sombrio em um kairos, um tempo favorável oferecido por Deus. Vejam o que diz, irmãos e irmãs, esta diretora executiva do movimento Laudato Si. Estamos diante de uma reviravolta ecológica que se transformou em uma crise generalizada de consciência. Por isso, como pessoas de fé, devemos nos unir. Vejam bem, irmãos, a palavra nos unir para transformar este momento sombrio em um kairos, um tempo favorável oferecido por Deus. Então, irmãos e irmãs, como vocês podem ver, a agenda climática continua em progressão. E isto foi postado pelo próprio site do Vaticano. E o que mais me chamou a atenção foi este título: Toda ação contra o meio ambiente é um pecado grave. Então, irmãos e irmãs, isto será usado quando a lei dominical for imposta por lei nacional, primeiramente e universalmente depois, quando ela se tornar global, aos que forem contra. Quando a lei dominical for aprovada, os que forem contra o domingo como dia de descanso para a terra, como dia da família, o povo, os guardadores dos mandamentos de Deus, que vão dar as 3 mensagens angélicas, que vão falar do sábado, do 7º dia, que irão contra o domingo como um dia de descanso, estes serão considerados fanáticos, extremistas. No grande conflito diz os piores criminosos. Como os piores criminosos, eles serão condenados, eles serão considerados como estando a pecar contra o meio ambiente, que é um pecado grave. Eles serão culpados de pecado grave contra o meio ambiente. Vejam o que diz a inspiração no livro O Grande Conflito, capítulo 36. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado... Vejam o que eles disseram, que isso será um pecado grave. E aqui o profeta de Deus diz que eles dirão, este pecado grave acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do 4º mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Então, o que eles estão dizendo aqui no site do Vatican News, que toda ação contra o meio ambiente é um pecado grave, o profeta de Deus diz que eles dirão que este pecado trouxe calamidades que não cessarão, até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Irmãos e irmãs, quão perto nós estamos do fim? Vocês podem ver que a agenda climática continuará a todo vapor. Oremos e nos preparemos, irmãos e irmãs, porque isto é um indício de que a crise climática será usada como uma ferramenta para trazer a marca da besta, a lei dominical, o último ato do drama. Nos preparemos, pois Jesus está às portas. Maranata, o Senhor logo vem.